As entidades que se pronunciaram até o fechamento desta edição negaram qualquer relação com os atos de vandalismo. Acompanhe. A Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, diz ser descabida, ilegal e inaceitável a ação de movimentos de invasões e vandalismo, assim como não se deve fazer declarações precipitadas, seja pelo setor privado ou público. A ABAG afirmou ainda que o agronegócio é defensor de soluções que levem à paz. A CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, diz repudiar qualquer ato violento e antidemocrático, como os ocorridos em Brasília. A entidade reforçou o apoio às autoridades e afirmou esperar que os responsáveis sejam condenados pelo vandalismo provocado na esplanada dos ministérios. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia afirmou que nada justifica os atos de vandalismo e desrespeito institucional realizados neste domingo e disse que, neste momento, o Brasil precisa de comprometimento não só de seu povo, mas de todos os setores da economia para garantirmos a estabilidade do país e de seu bem comum. Para a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, a APROBio, os atos são inacreditáveis e inaceitáveis e precisam ser investigados a fundo, de modo a encontrar e punir os verdadeiros culpados, de forma que não paire sobre setores inocentes qualquer desconfiança. A ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, também cobrou punição aos envolvidos. Em uma rede social, a entidade repudiou as manifestações violentas que culminaram em vandalismo e falou da urgência em identificar os criminosos para puni-los com rigor legal. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu também repudiou os atos de vandalismo e ressaltou que o agronegócio sério atua em harmonia com a sustentabilidade e não apoia e muito menos estimula atos de violência como os registrados nos 3 poderes. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, também mostrou repúdio aos atos antidemocráticos e declarou apoio incondicional às autoridades na restauração da ordem, na garantia do Estado democrático de direito e no fortalecimento do papel do Brasil como nação livre, pacífica e defensora dos marcos civilizatórios constitucionais. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, destacou a convicção de toda a agroindústria produtora de alimentos na preservação do Estado democrático e afirmou que atos violentos são criminosos e devem ser punidos com todo o rigor da lei. A Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau também se manifestou contra as ações violentas deste domingo em Brasília e lembrou que a democracia e as instituições democráticas são o maior bem da sociedade e não é admissível que uma minoria se sinta no direito de atentar contra o Estado democrático e o governo legitimamente constituído. A FAMATO, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, reafirmou apoio a toda manifestação pacífica e dentro dos princípios democráticos, mas que atos de depredação jamais terão o aval do segmento. Em nota de repúdio, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso diz prezar pelo cumprimento das leis e da Constituição. A entidade defende a liberdade de pensamento e a manifestação pacífica, mas não concorda com a invasão e depredação de propriedade. A ProSoja destacou ainda a importância do agro brasileiro no desenvolvimento do Brasil e afirmou que declarações que atribuam ao setor participação nos ataques são descabidas e não retratam a real importância do segmento. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG, se posicionou contra as declarações que associam o agronegócio às invasões ocorridas em Brasília e diz defender a necessidade de apuração rigorosa dos fatos e punição dos envolvidos. A FAENG lembra que, historicamente, os produtores rurais manifestam-se de forma pacífica e jamais com atos de quebradeira e reforça que não se silenciará diante de ataques aos produtores.